Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Pensa numa menininha triste. Mas pensa numa garotinha triste, 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 quando eu tinha 14 anos. Eu não aceitava, não. Por que o meu pai queria se separar da minha mãe? E aí quando eu ia falar com ele, ele falava, tua mãe que quer se separar de mim. E quando eu ia falar com ela, é o seu pai que quer se separar de mim. Olha, não tem filho? Eu não conheço. Pelo menos eu nunca conheci. Não tem filho que queira ver o pai se separar da mãe. E nem a mãe se separar do pai. Tem até aquela música que diz assim, eu estava mais angustiado do que o delegado naquela noite, não sei do que. Eu gosto dessa música. Eu fiquei angustiada. 14 anos de idade. Foi nessa época que, muito carente e triste, tristinha, como diz a música, eu estava triste, tristinha. Foi nessa época, 14 anos, que eu conheci o Roberto. Ele tinha 16. Ele passou a estudar na mesma escola que eu. Muito triste com a separação de papai e de mamãe, eu sensível. O Roberto, nessa época, estava enfrentando um problema parecido com o meu, porque os pais dele também já tinham se separado. Por esse motivo, ele tinha entrado naquela escola, porque com a separação dos pais dele, ele se mudou de bairro onde morava e passou a morar com a sua mãe ali em Lausanne Paulista também. Eu morava em Lausanne Paulista à época. O Roberto e eu conversávamos bastante, na verdade um consolava o outro. Como é que tá para você? Tá difícil. Mas você vai melhorar. E dessa maneira, um sentimento muito bonito foi nascendo entre mim e ele. E quando nós nos demos conta, já estávamos namorando. Eu comecei ao lado do Roberto a descobrir um sentimento novo para mim. Era algo gostoso, muito puro, verdadeiro. Estávamos completamente apaixonados um pelo outro. E a minha família, quando ficou sabendo, ficou totalmente contra. Totalmente contra. Filha, você é muito nova para namorar ainda, para assumir um relacionamento dessa forma, dizia minha mãe. Apesar de ser separada do meu pai, ela deu um jeito de contar para o meu pai, lógico. Ela não podia ficar com aquela responsa sozinha. E papai do mesmo jeito. Ô filha, vamos conversar um pouquinho? Você não acha que está muito cedo não para você namorar? Você ainda é uma menininha. Quer dizer, pro pai, você vai ser sempre essa menininha. Só que, gozada, né? Eu não queria obedecer nem meu pai nem minha mãe. Já que eles não fizeram o que eu pedi para eles não se separarem. Então era uma espécie, entre aspas, tá? Era uma espécie de vingança da minha parte, se bem que eu gostava do Roberto. Mas deu para entender a rebeldia, como é que ela encaixa? Deu para entender como é que a rebeldia, ela vai se encaixando, ela vai encontrando uns buracos, uns vãos, e ela vai entrando, né? Então, já que meu pai e minha mãe não me obedeceram, entre aspas, não atenderam o meu apelo, entre aspas, se separaram, apesar de eu pedir que não se separassem, agora eles estão dizendo que não querem que eu namore, eu vou namorar. Mas eu gostava do Roberto. Eu vou namorar sim. A rebeldia surgiu, eu vou namorar sim, pai. Pelo amor de Deus, filho, então juízo. E nós continuamos o namoro por um tempo. Mas a minha mãe pegou muito no meu pé um dia que ela viu, sabe, uma troca de carícias assim entre mim e o Roberto. Tinha um jardim bem na frente do nosso colégio. Você sabe, né, Paulinho? 14 anos, eu 16, ele... o hormônio tá pululando, né? Tá na corrente sanguínea. É a mão do rapaz, entendeu não? A minha mãe viu. E ela fez um escândalo e nós tivemos que terminar o namoro. A minha mãe fez um escândalo
E aí contou para o meu pai, nós, não prestou. Tivemos que nos separar. A mamãe dizia, esse rapaz não respeita você. Como que não respeita, mãe? Eu vi onde ele estava com a mão. Você está achando que eu sou tonta? Você está achando que eu sou besta? Eu vi onde ele estava com a mão. E estava mesmo. Separamos. Conheci outro garoto, nós ficamos. Esse cara, o outro, o segundo, né? Já era bem legal. Mas eu fui descobrindo que não era a mesma coisa, porque amor mesmo eu sentia pelo Roberto, o Beto. E então um dia, eu e Roberto, nós nos encontramos e nós acabamos reatando o nosso namoro. Só que neste reencontro entre mim e Roberto, ele estava diferente. Durante esse tempo que estivemos separados, o Roberto, ele acabou se envolvendo com pessoas erradas. O Roberto acabou descobrindo o lado ruim da vida. O Roberto e eu conversávamos muito. Eu já tinha escutado até que ele tinha participado de um roubo. Lamento informar, é isso mesmo. Eu já tinha escutado falar que ele havia participado de um roubo com os seus amigos. Ele garantiu. Ah, mentira. O pessoal fala demais. Eu só saí com a turma, mas não estava junto não. Na hora do roubo, não. Eu não queria que ele andasse com aqueles caras. Eu queria que ele parasse de beber, coisa que ele havia começado também. Eu queria que ele parasse de fumar, coisa que ele começou a fazer também. E eu queria estar ali para ajudá-lo, sabe? Eu queria dar uma força para ele. No mesmo dia que nós voltamos, inclusive, o Roberto me falou que iria até a sua casa para tomar um banho e depois passaria para me apanhar para passearmos. Eu vou te levar para um passeio gostoso, você vai gostar. Você me espera aqui? Espero. Espero sim. E fiquei ansiosa e na maior expectativa e feliz. Fui me arrumar também. O Roberto começou a demorar. Fiquei esperando horas e horas e caramba, ele não vem mais não. Será que vai me dar mancada? Achei que ele estivesse se vingando de mim por eu ter terminado com ele. Da primeira vez eu tive que tomar iniciativa. Ninguém mandou ele colocar... Bom, e aí eu fui dormir naquela noite muito triste e chateada. No dia seguinte, eu ainda muito triste, porque eu achava que eu tinha sido enrolada. Eu levei, foi um... Como é que vocês usam hoje a expressão? Antigamente a gente falava, levei um fora, né? Mas mudou agora. O Roberto havia sido negligente naquele encontro comigo. Por que ele fez isso? Era a grande pergunta que eu me fazia. O que eu fiz para ele? Que mancada que ele deu comigo. Ele me deu um bolo. Sei lá como é que vocês falam. Mas você entendeu o que ele fez comigo. Por quê? E a resposta desse porquê era muito triste. Muito triste mesmo. O Roberto havia sido preso. O quê? Exatamente isso. Ele não compareceu, ele não apareceu porque ele havia sido preso. Quando eu soube, fiquei chocada. Lógico que eu queria esconder da minha mãe, do meu pai, pelo amor de Deus. Eu amava o Roberto. Só que quando eles soubessem disso, nunca mais permitiriam que eu me aproximasse dele. Então o meu sofrimento era duplo, triplo, quádruplo, sei lá. Agora eu não podia ter a pessoa que eu tanto amava ao meu lado. E eu passei a sofrer, eu passei a chorar praticamente todos os dias.
Caramba. Vocês acreditam que ele foi preso um dia após ter feito 18 anos? Um dia depois. Parece até que a polícia, sabe, estava controlando isso. Tem gente até que acha que tem controle. Sei lá se tem. Eu tô falando para vocês de uma coincidência terrível. Um dia depois de ele ter feito 18 anos, ele foi preso. Chorava todo dia. Sofri durante um ano. Foi um ano de angústia. Até que finalmente o Roberto ganhou a sua liberdade. E lá estava eu de braços abertos e feliz da vida para ter o meu amor de volta para mim. Mas obviamente que sem que meu pai soubesse, sem que a minha mãe soubesse, porque eles não queriam de jeito nenhum a proximidade mais. Então começava ali mais uma luta na minha vida. A minha família já era contra, a minha mãe já não gostava. Agora, depois dele ter sido preso, eles estavam fazendo da minha vida um verdadeiro inferno. Eles não admitiam de jeito nenhum que eu ficasse com ele. Não criei uma filha tão bonita e inteligente como você para você. A minha mãe falava com medo, sabe? Com medo das outras pessoas escutarem. A minha mãe sempre foi assim, muito receiosa. Eu não vou usar a palavra medrosa não, mas muito receiosa. Então ela falava baixo assim, gritando comigo, mas baixo. Dá para entender não? Como assim? Eu não criei filha para ficar tão bonita como você, inteligente como você, para você namorar um bandido. Um bandido. Era assim que ela falava. Ela reprimia, ela guardava o grito, ela continha o grito, ela embutia o grito. Um bandido. Um bandido. E o meu pai... Ô filha, tanto cara por aí, gente boa, tanto trabalhador. Não, filha, não, você não vai fazer isso com o pai. Mas eu preciso dar essa explicação. Eu preciso que vocês me entendam. A essas alturas, eu estava com 17 anos. Então aquela rebeldia, sabe aquela coisa assim, existe isso, gente. Do ponto de vista psicológico, faça um estudo, pergunte a uma psicóloga, pergunte a um terapeuta se isso não existe. O adolescente, veja, isso eu não estou justificando, tá? Mas existe esse fenômeno mental, psíquico, psicológico. O adolescente... ele fica meio que ferido, meio não, ele fica inteiro ferido quando vê um pai se separar da mãe. Ainda mais quando ele luta para que não haja separação. E quando esse pai e essa mãe se separam mesmo assim, então ele fica meio com vontade de uma vingancinha, entre aspas. Essa vingancinha é a rebeldia. Não foi caso pensado, hoje eu entendo, tá? Olhando de longe hoje, e adulta hoje, eu entendo. Não foi pensado na época, mas foi como se eu reagisse assim, então agora vocês não querem? Pois eu quero. Pois eu quero. Vai ser com esse aqui. Vai ser com esse aqui que eu vou ficar. Ele 19 anos... eu 17, enfrentamos juntos, lutamos e por fim, ele, papai e ela, mamãe, vendo que não conseguiriam nos separar, acabaram deixando, entre aspas, assim, que deixando bem, sabe? Mas depois de um certo tempo, tanto eu quanto o Roberto, a ficha foi caindo e nós achávamos que precisávamos de um tempo e mais uma vez nós nos separamos. E dessa vez terminamos numa boa. Foi uma decisão assim, mais madura. Não éramos. Porque afinal de contas, isso tudo que eu estou falando para vocês, aconteceu uma semana antes de eu fazer 19. Ele estava com 21.
nós nos separamos. Assim, com essa consciência. Numa boa, vai. Pouco depois da gente se separar, eu tive um mal-estar muito forte. E quando eu procurei o médico, eu descobri que eu estava grávida. Ai, 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 ai. Justo quando eu tinha me separado dele, Roberto, com consciência de que era o melhor. Aí eu descubro a gravidez. Fiquei enrolando para falar para ele. Fiquei enrolando. E no dia que eu ia falar para ele, eu já estava assim de 3 meses. 3 meses grávida. No dia que eu ia falar para ele, eu estava indo na casa dele para comunicar para ele que eu estava grávida de 3 meses. Quando eu estou chegando assim perto da casa do Roberto, eu estava mais ou menos a uns 50 metros da casa do Roberto, eu vejo uma viatura da Polícia Civil. Eu vejo estava escrito DEIC na viatura. Eu fiquei assim, atrás de um poste, escondida. Meu Deus, não. Dali a pouquinho eu vejo que dois policiais, óbvio, não é da polícia militar, é da polícia civil, eles não estavam usando farda, mas 2 policiais, jovens até, saem com o Roberto algemado da casa dele e colocam o Roberto algemado no banco de trás da viatura. Não colocou naquele cercadinho lá da viatura, colocaram no banco de trás e levaram-no. E eu parei nos meus passos. Fiquei tão triste. Eu estava indo comunicar para ele que eu estava grávida. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. Fiquei tão chocada que quando eu voltei para casa correndo e chorando, eu percebi que eu estava sangrando. Eu havia sofrido uma hemorragia. Noutras palavras, eu havia acabado de perder o bebê. Aquilo marcou demais para mim. Era o momento que eu mais precisava do apoio dele. Era o momento que eu queria, sabe, com 3 meses, Roberto, e agora eu me separei de você, agora tô grávida, a gente precisa discutir o que a gente vai fazer, o cara vai preso. Eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão triste, que o aborto foi natural, foi espontâneo. Fiquei muito triste. Comuniquei minha mãe. Ela não sabia da gravidez. Ficou sabendo no dia que eu perdi o nenê. Ela me levou para o hospital, todas as providências tomadas, médico me atendeu, curetagem, aquelas coisas todas que tem que fazer. O médico depois disse, tua gravidez não era para acontecer. Outros filhos virão. Palavras do médico. A vida prosseguiu e algum tempo depois, veja bem, isso tudo eu estou falando para vocês, eu estava nos 19, né? Eu estava nos 19. Alguns anos depois, com mais 4, eu estava com 23. Eu estava num determinado lugar, numa lanchonete que tem em Lausanne, que é muito gostosa essa lanchonete, e de repente chegou lá o Roberto. Chegou o Roberto, ele estava sozinho. Me viu. Acredito. Tá aqui. Oi, Roberto. Posso sentar? Pode.
Puxa vida. Ai, quanta burrada eu fiz na minha vida. Você nunca deixou de me alertar, mas eu, burro, besta, tonto, me envolvi com aqueles caras. Você sabe, né? Eu saí da cadeia tem 40 dias. Mas vou te dizer uma coisa. Sou outra pessoa. Sou outra pessoa. Cara, se eu pudesse apertar um botãozinho aqui do tempo e voltar o tempo, eu nunca teria feito o que eu fiz. Você me perdoa, é feio o cara chorar perto assim da mina que ele ama. Eu tô chorando, perdão, tá? Não te esqueci. Você sabe que, enquanto estive preso, eu sonhei com uma visita sua. Você nunca apareceu lá. Fez bem, não era ambiente para você. Minha mãe, sim. A minha mãe sempre ia e eu perguntava para ela como é que você estava. E ela sempre me trazia notícias suas, dizia que você estava bonita. Eu ainda te amo. Você me perdoa. Eu estava com a mão sobre a mesa e eu deixei que ele segurasse a minha mão. Ele segurou a minha mão. Nós nos olhamos. E aí ele puxou assim a minha nuca e ele acabou me dando assim um beijo na boca. Comportado, porque nós estávamos dentro da lanchonete. E eu correspondi o beijo. Saudade, amor, paixão. Aquelas coisas que a gente não consegue explicar. O primeiro amor da minha vida. O primeiro grande amor da minha vida, com tudo que eu já contei, com todas aquelas contradições, com toda aquela carência. Primeiro homem da minha vida, eu correspondi o beijo. E ele me convidou para eu sair. Ali da lanchonete, eu não soube dizer não para ele. Eu estava com 23, eu não era mais tão menino, hein? Eu não soube dizer não para ele. Só que quando ele levantou da lanchonete para sair, eu saí assim com ele, nós não saímos de mãos dadas, não. Ele saiu um pouquinho à frente e eu logo atrás, assim, porque era apertada a lanchonete, não dava pra gente sair lado a lado. Então ele saiu na frente. Quando ele saiu na frente, alguém gritou assim do lado: Beto, vem cá. Ele olhou para mim e falou assim: dá um tempinho aí, peraí, já vem. Quando eu olhei o cara que tinha chamado, não era um, eram 3, sei lá, 4. Quando eu olhei o cara que chamou, ixi, aqueles caras, os mesmos. E ele começou a falar, ele gesticulava com os caras com ele, e ele gesticulando. Eu dei um jeito. Eu me esquivei, peguei o meu carrinho e fui-me embora. E durante o trajeto dentro do carro, eu liguei
o rádio do meu carro. Aquela música linda começou a tocar. Aquela música que tinha tudo a ver com a gente. Tudo começou a tocar. E eu comecei a chorar. Só que na medida em que eu chorava, aquelas lágrimas parece que lavavam assim o meu coração. E eu entendi que eu havia tido um grande amor quando eu tinha 14 anos pelo Roberto. Mas era um amor tão errado, tão complicado. Eu entendi naquele trajeto de que ele não sairia daquela vida dele nunca, nunca mais. Fui-me embora para casa. Uma semana depois, aceitei uma proposta de uma tia que me convidava para aquela mudança radical. Saí de Lausanne e fui para Campinas, cidade de Campinas, onde ela me chamou para trabalhar. Eu já vim estudando, comecei a trabalhar. Conheci um cidadão maravilhoso de Limeira, por estar em Campinas. Eu conheci um rapaz maravilhoso de Limeira e com ele me casei e com ele eu formei uma família e com ele eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Às vezes eu me surpreendo aqui, lembrando, sabe, do meu passado e do grande amor da minha vida. E outro dia eu estava fazendo exatamente isso, quando de repente a notícia na televisão me chamou a atenção. Bandidos 3 foram mortos. Fulano de tal, Beltrano de tal, Roberto Seixas, conhecido como Betão. Roberto Seixas, conhecido como Betão, era ele. Caramba. Que amor que eu senti por ele. Que pessoa maravilhosa ele era naqueles momentos entre mim e ele. Ele ia ser o pai daquele filho ou daquela filha que eu estava esperando, cuja gravidez resistiu 3 meses. Santo Deus. Santo Deus. Saber que bom, eu nem quero supor e nem imaginar, mas eu queria só dizer uma coisa no finzinho da minha história. Hoje que eu sou casado e eu tenho um casal de filhos, você não sabe a imensa responsabilidade que eu tenho com meu marido da gente manter o casamento, apesar de rusgas. Apesar de encrencas, elas existem. As discussões, os desentendimentos. Mas eu digo sempre para o meu marido, olha, vamos passar sempre por cima dessas pequenas coisas. Porque nós temos um casal de filhos
E os nossos filhos hoje, a idade deles é exatamente a idade que eu tinha. Porque o meu mocinho, o meu menino está com 13, o Miguel, o menino está com 13, e a Lia, a menina, ela está com 15 anos. Eu digo assim, meu marido, a gente pode discutir, a gente pode até se degladiar, mas a gente tem que se respeitar e ter amor um pelo outro, também pelos nossos filhos. Porque eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida aconteceu única e exclusivamente porque faltou naquele instante para mim a estrutura familiar. E talvez tenha sido até em nome de uma vingança daquela rebeldia juvenil que eu tenha feito o que eu fiz. E você sabe que eu paro para imaginar que eu poderia estar morta hoje? Ou não? Eu poderia estar morta hoje. É uma carta simples, viu? É uma história simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, porque eu gostaria muito que vocês discutissem isso comigo. Hoje que eu sou casada e tenho filhos adolescentes, eu tenho comigo uma coisa, e eu já combinei com meu marido isso. A gente só se separa no último dos últimos, e olhe lá, porque os filhos precisam dos pais juntos. Precisam. Essa falta de estrutura familiar é que leva muitas vezes a pessoa a fazer tanta bobagem, tanta besteira. Pensa nisso. Quero que você discuta isso comigo. Abaixo aqui do vídeo eu quero a tua opinião. Amei o Roberto. Mas amei mesmo, Roberto. Amei. Eu vou dizer uma coisa que eu digo para o meu marido. Eu digo, olha, eu falo para o meu esposo sempre, hoje você é o homem da minha vida, é o amor da minha vida, mas aquele amor juvenil, aquele amor adolescente, aquela coisa louca que eu só senti uma vez na vida, que foi com o Roberto. Discuta. É importante, eu amo esse canal, porque aqui quando a gente conta uma história, não fica só na história contada. Ela perdura nas discussões, nas entrelinhas, no debate que se forma. Há debate. Nas opiniões há debate. Vamos debater esse assunto? Eu agradeço demais o carinho de todos vocês. E quero ver o debate a partir de agora.